queria começar com uma frase que eu li na revista Folha de São Paulo, da Marlis Pereira Jorge, editora da revista Folha, e ela falou assim: quem nunca ficou cego pela fantasia do amor, inebriado pelas promessas da felicidade, um tanto emburrecido em prol de relação fracassada. E o relatório apresentado pelo Rogério Marinho à Câmara e por Ricardo Ferraz na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado em data 23 de maio, eles se propõem, aparentemente, como cheios de boas intenções, né? Esses relatórios, eles devem ser entesos de verdade um pouco como um canto das cerejas. Ele se apresenta a quem, nesse momento, está sofrendo as consequências da crise, ilusório, encantador, apresentando a atual legislação trabalhista como um demônio a ser afastado e a empresa como a atual mártir do mercado, né? Esta reforma nada mais é que a vitória das razões econômicas sobre os direitos e a dignidade do trabalho e dos trabalhadores. E, com certeza, ela realiza um grave retrocesso na tutela dos trabalhadores e no mercado do trabalho. Os pareceres, eles introduzem discursos de grandes pretensões. O do Marinho quer mostrar até uma certa erudição, mas se revela cheio de equívocos e muito menos técnicos, como também o Sandro falou, do relatório do Ferraz. Mostra um certo desconhecimento, porque se não for desconhecimento é desrespeito, da história e da razão de ser do direito do trabalho. Em ambos está clara a pretensão de reduzir a informalidade sem fazer, porém, alguma referência a algum estudo específico sobre a capacidade das medidas adotadas de alcançar efetivamente esses objetivos. Vem estudos sobre a informalidade, sobre o desemprego, mas não há estudos específicos sobre a efetividade dessas medidas adotadas, né? E eles falam da necessidade de criar oportunidades para quem está fora do mercado, flexibilizando o ingresso no mundo do trabalho. Então, bom, dizendo expressamente o Marinho que trata-se de uma reforma que é fruto da ruptura do processo democrático. Ele afirma isso descaradamente em audiência pública em São Paulo, em data 18 de maio. Ele fala: todas as mudanças que aconteceram em nosso país, a começar pelas questões constitucionais, que a nossa lei maior, aconteceram com a ruptura do processo democrático. Se fala de rigidez da CLT, mas não se explica qual o parâmetro com que se avalia o nível de rigidez e a sua aceitabilidade. Entre os objetivos, é citada inúmeras vezes a segurança jurídica que deve ser alcançada, parece, à custa da segurança dos trabalhadores, né? Então, perguntamos, segurança para quem? Se diz que a reforma é necessária para aliviar o volume dos processos. E aí se faz esta reforma retirando fundamentalmente a autonomia e a independência dos juízes na interpretação da lei, com risco de desvirtuamento do processo do trabalho, que assim vai perdendo as suas próprias características como favor lavoratores, favor prestatores, para se transformar num ordinário processo civil com a tendência à sua privatização. Então, há uma tentativa de esvaziar o poder judicial e reduzir o poder interpretativo e o ativismo judicial, né? Se fala também de populismo judicial, como o Sandro já falou, então vou além disso, porque isso já foi dito. Se mexe também nas fontes do direito, né? O direito civil, no artigo 8º, ele é considerado como fonte subsidiária. Ademais, esse projeto ele responde à lógica do empresário de conseguir se livrar do trabalhador na hora que ele quiser e sem suportar os custos e os desgastes que isto em parte daria, eliminando assim as chamadas incertezas advindas da judicialização. Para, como disse alguém,
rescindir o contrato quando houver rescisão. Essa frase é relatada pelo Marinho, né? Dificultando assim o acesso à justiça do próprio trabalhador, por exemplo, prevendo a sucumbência recíproca. Se esquece que as normas sobre jornada de trabalho são postas à tutela da própria saúde do trabalhador e se propõem novas formulações para o intervalo. Agora, de acordo com o relator, esta reforma ela, seria fruto daquilo que os alemães chamam, um esforço de erudição, o Zeitgeist, o espírito dos tempos. O Marinho fala de Zeitgeist. E já aqui começam os equívocos. O Zeitgeist, ele expressa um conjunto dominante de ideias e crenças. Ele é a expressão de responsabilidade com relação ao tempo que se vive, é um compromisso com a história. Natalino Hirti, um grande jurista italiano, discípulo de Emilio Betti, ele alertava no seu texto a idade da codificação, que as normas jurídicas andam por um caminho de descompromisso com a história, se tornando expressão de vontade de grupos de poder econômico, técnico e político, cuja racionalidade não tem outro referente que a funcionalidade das normas em relação a determinados escopos, né? No caso da reforma trabalhista, o objetivo é, claramente, aumentar a produtividade das empresas, né? Ademais, se vem com um discurso de necessária renovação da CLT, considerada antiga e obsoleta. Em primeiro lugar, nós sabemos que a CLT ela, tem 900 normas, das quais apenas uns 150 não foram modificadas ao longo do tempo. Ademais, o fato que a norma tenha uma certa idade e que a estrutura produtiva mudou, isso pode implicar, sim, a necessária reformulação de algumas normas, mas isso para incluir novas situações não expressamente contempladas na época da redação, pois não previsíveis, mas sempre à luz dos princípios que inspiram o direito do trabalho. Não implica necessariamente que o direito do trabalho deva renunciar ao seu papel histórico de norma especial e protetiva, né? Então, se volta também a um velho discurso que a CLT seria ainda inspirada à legislação fascista de Mussolini, e aqui eu não posso me omitir, a famosa Carta del Lavoro. De verdade, a CLT tem mais do que 900 artigos. A Carta del Lavoro tem 30 artigos. Então, já isso serviria para desmistificar um pouco esta afirmação. Mas, de verdade, os pontos que se apresentam em comum, eles estão ligados à estrutura sindical e ao poder normativo da Justiça do Trabalho. E como ensina Márcio Túlio Viana, no livro 70 anos da CLT, uma história de trabalhadores, ele fala que o modelo corporativo, como uma receita de bolo, dependia de vários ingredientes em conjuntos. A falta de um deles altera o resultado final. Mas, sobretudo, como pelo mesmo relatado, o Sussekini, que foi um dos que imaginaram a reforma, disse: por que criticam? Por que chamam de corporativismo esse poder normativo? Porque a Justiça do Trabalho na Itália a adotou. Acontece que o poder normativo nasceu muito antes, numa época em que nem se falava em Mussolini, nasceu na Nova Zelândia. No início do século, depois passou para a Austrália e está no México desde 1919. Então, Márcio Túlio Viana, ele alerta, na verdade, muita coisa que hoje se diz a respeito disso esconde outras razões. Por trás das palavras, o que se quer, muitas vezes, é preparar o clima para destruir a CLT. Assim, o relatório do Marinho se transforma num hino à liberdade. Não podemos mais negar liberdade às pessoas. Não podemos mais insistir nas teses de que o Estado deve dizer o que é melhor para os brasileiros, negando-os o seu direito de escolher. Precisamos de um Brasil com mais liberdade, e apela aos desejos dos trabalhadores. Assim, novamente, mostra desdém pela própria origem histórica do direito do trabalho, pela própria razão de ser do direito do trabalho, querendo fazer não um, mas 1000 passos atrás, voltando à época das primeiras fábricas, quando as relações eram falsamente e hipocritamente geridas através de uma autonomia de vontade
que, se para um lado significou uma forma de ruptura da lógica escravagista, por outro lado, mal responde perante a realidade da eterna tensão do trabalhador entre liberdade e necessidade, precisando preservar o contrato, expressão da liberdade, mas meio de aprisionamento, assim garantindo as suas necessidades. E francamente ilusório e, aliás, decisamente hipócrita devolver à justiça privada a decisão sobre direitos indisponíveis do trabalhador. É inaceitável. Sustentar que o trabalhador tem a mesma força do empregador, esta é uma falsidade grosseira, além de ser uma folia. E limitar o poder interpretativo dos juízes é uma franca violação do princípio do favor prestadores. Vale lembrar que antes do nascimento do direito do trabalho, a ideia era que bastava a liberdade para que os contratos fossem justos. E no direito civil, a igualdade das partes era ponto de partida, e a neutralidade do legislador era a regra geral. Mas a implicação da pessoa do trabalhador, ela fez com que o direito civil, o direito do ter, não fosse por si suficiente a disciplinar as relações de trabalho, que implica sim o ter do empregador, mas também, sobretudo, o ser do trabalhador. A hipossuficiência do trabalhador, ela leva à constatação de que a liberdade irrestrita, ligada ao princípio da autonomia da vontade, significava muito mais opressão dos fracos sobre os fortes que livre manifestação de interesse. Lembrando sempre a famosa frase do Lacordaire, entre o forte e o fraco, entre o patrão e o operário, entre o rico e o pobre, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. E a lei que liberta o homem trabalhador dos prejuízos que ele mesmo poderia se procurar no exercício da liberdade em posição de vulnerabilidade. Apenas uma curiosidade no relatório do Ferraço, o Ferraço justifica a negociação individual, em especial a permissão para que se celebre banco de horas por acordo individual, entre outras razões, para evitar o trânsito caótico das nossas cidades. Mas não estamos perante de uma palesa inconstitucionalidade, porque o artigo 7º da Constituição, ele fala que é facultada a compensação de horários e redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Para fugir da inconstitucionalidade, ele reinterpreta o texto constitucional, afirmando que a palavra acordo não faz referência ao acordo coletivo, pois o inciso 6º, quando quer falar de acordo coletivo, fala acordo coletivo, invertendo acordo coletivo e convenção. No 7º é convenção coletiva e acordo, né? Enfim, o relator ele se diz convicto que precisa modernizar, trazer as leis trabalhistas para o mundo real. Esse discurso de modernização, eu queria perguntar quanto tempo. Perfeito. Esse discurso de modernização, então, estou sendo menos napolitana do que achava. Esse discurso de modernização, ele apenas se faz com tanta intensidade e rapidez com o direito do trabalho, e não, por exemplo, com o direito civil, outros ramos do direito, pelo menos não com o acanimento e a raiva com que se faz com o direito do trabalho. O problema é que o direito civil, o direito comercial, eles vêm pela mão de quem tem o poder. Quem tem o poder cria regras para manter o poder. É por isso raramente questionado. O direito do trabalho, ele vem pela mão dos oprimidos, por força de lutas pagas às vezes até com sangue dos trabalhadores. Por isso ele é continuamente questionado. Mas como ele tem entre as suas funções também a função de suportar o sistema capitalista, né, é necessário mantê-lo fraco, apenas de fachada, para os ingleses ver. Né? Então, com a palavra modernização, não consigo não lembrar da Europa, quando, em 2006, veio o livro verde sobre modernização do mercado do trabalho. Modernizar o direito do trabalho para responder aos desafios do século XXI. E me lembro que houve uma grande polêmica entre os juristas laboristas sobre o conceito de modernização,
nessa época, vários juslaboristas, eles disseram o que podemos dizer do conceito de modernização que se encontra aqui na nossa reforma trabalhista. Ele é fruto da recepção acrítica do approach econômico clássico e da literatura econômica prevalente, do uso seletivo de estudos e pesquisas, e põe um problema de método. Será que a racionalidade da regulamentação deve ser medida na base de dados e informações de natureza econômica, sem olhar a sua função de mecanismo dinâmico de correção dos desequilíbrios dos poderes existentes no mercado e na relação de trabalho e de promoção das condições de igualdade social e não discriminação entre trabalhadores e trabalhadoras? O direito do trabalho ele pode ser modernizado em muitas dimensões. A reforma trabalhista brasileira, ela apenas explora uma dimensão, assim como fez o Livro Verde, aquela da adaptabilidade das regras jurídicas às regras do mercado. A CLT precisa ser readaptada. A mudança de estrutura produtiva exige uma modificação, mas não para submeter o trabalho à lógica de mercado, e sim para alcançar os objetivos alcançados com lutas dos trabalhadores, também na nova estrutura produtiva. Isso para que seja devolvido aos trabalhadores o que as mudanças econômicas estão deles tirando e para dar efetividade às normas. Pelo menos na Europa, quando se pensou na solução para a modernização, se pensou na assim chamada flexigurança, flexicurity, que é uma estratégia política que conjuga em modo consciente e sincrônico flexibilidade do trabalho, dos mercados e dos contratos, por um lado, e segurança social, por outro lado. Ou seja, eu dou mais liberdade às empresas, dou mais respostas eficazes às novas necessidades, mas adequadamente compensado por segurança, que é algo mais que a simples segurança de manter o lugar de trabalho ou de ter alguma garantia nas negociações. Isso significa fornecer às pessoas competências que consentam a elas de progredir durante a própria vida laboral e que ajude a elas a encontrar rapidamente um novo trabalho. Tem a ver com o seguro-desemprego para facilitar as transições. Só para vocês souberem, a flexigurança ela surgiu nos países do norte da Europa, mas estamos em realidades completamente diferentes da realidade brasileira e também da realidade italiana, por exemplo, porque lá na Danimarca, por exemplo, o seguro-desemprego pode chegar até 90% do salário e até por 4 anos de tempo de desemprego. Então, gente, eu teria muitas mais coisas para falar para vocês. Acho que a última coisa que eu acho importante é que eles estão tentando criar uma nova quebra entre a classe dos trabalhadores. Quando eles insistem na proteção dos que estão fora do mercado do trabalho, que são os desempregados, eles estão criando uma divisão entre a classe dos trabalhadores, culpando os trabalhadores para o desemprego dos que estão fora do mercado. Nós temos que ter muito cuidado. Isso aconteceu também na Itália. É uma estratégia clássica do capital para conseguir fragmentar ainda mais a classe. Não vou falar para vocês de muitas outras coisas, espero de ter muito mais oportunidades. A única coisa que quero dizer é que se diz que esta reforma é constitucional, mas aí eu me pergunto, não havia na Constituição um projeto social que foi recepcionado, me parece, nesse artigo 7º, se estamos lentamente abandonando progressivamente esse projeto social, e se isso não é fortemente contrastado, nós chegaremos à sua total negação. Então, gente, eu peço a todos vocês, força na luta.